Inicialmente, nós vamos falar sobre orientação nutricional. Karine, essa questão da orientação nutricional para a perda de peso. Assim, a orientação nutricional é um conjunto de regras, né, que a gente geralmente passa para o paciente a respeito do que é que a gente pode estar fazendo para essa perda de peso. Né? Então, assim, a gente fala a respeito de como proceder com a alimentação saudável, né? Os passos de uma boa alimentação saudável, que seriam 6 refeições, uma média de 6 a 7 refeições por dia, lanches com 4 ou 5 porções de fruta, né, ao longo do dia, uma boa ingestão de água, atividade física. Então, essas são orientações que a gente geralmente passa para o paciente a respeito de perda de peso e qualidade de vida. Geralmente, a educação, né? Por exemplo, eu digo assim, minha mãe disse, olha meu filho, você está com sede? Tome água. Então a gente aprendeu assim, erroneamente, acredito, que só toma água quando a gente está com sede. Mas a prática de tomar água realmente é importante. Não se toma água, só se toma água quando está com sede, Karine? Olha, eu costumo dizer para os meus pacientes na clínica que assim, a água, o nosso corpo é basicamente água. 60% do nosso corpo é formado de água. Né? E às vezes a gente não tem aquela sensação de sede, mas é porque o corpo já se acostumou a viver sem a água e não é o correto. Então a gente tem que praticar novamente até uma ingestão suficiente, até uma boa ingestão de água. Então a gente vai começando aos poucos, né? Vai tomando água mesmo sem vontade, né? Vai criando novamente o hábito, mas é necessário a gente tomar água. Né? Imagine que nosso corpo é 60% de água e a gente não toma água. Né? Isso não faz parte de bons hábitos alimentares, né? de práticas alimentares, práticas de vida saudáveis. Então a gente tem que enfatizar que é muito importante estar se ingerindo água rotineiramente, todos os dias, né? No mínimo 2 litros por dia, no mínimo. Nós estamos conversando com a nutricionista Karine Nogueira e ela, a partir desse momento, vai falar sobre existe essa diferença, como os diabéticos, os hipertensos, qual a alimentação adequada para essas pessoas? Para o hipertenso diabético, a gente precisa se alimentar tão bem quanto uma pessoa que não é hipertenso ou diabética, a não ser por algumas pequenas restrições. Né? No caso do hipertenso, a gente precisa restringir uma ingestão excessiva de sódio, que é o sal. Né? Então, onde é que a gente encontra geralmente esse nutriente? A gente encontra muito sódio, né, nos produtos industrializados, né, no mercado. Né? Às vezes a gente acha que até aquele produto, né, doce não tem sal, então eu posso consumir. Não, não é verdade. O que faz ele estar ali em conserva no mercado, o que faz aquele prazo de validade se estender ali, é justamente esses conservantes. E o sal não deixa de ser um conservante. Então, assim, para as pessoas hipertensas, elas têm que restringir esse excesso de sódio, né? Porque senão a pressão vai acabar subindo e aí vem todas aquelas mazelas que a gente já conhece. Né? Então a gente sempre conhece uma pessoa que teve um problema mais grave, né? Como um AVC, como um infarto, procedente muitas das vezes de uma alimentação errada, né? Ingestão excessiva de sódio. Né? Então a gente tem que dar essa controlada, essa balanceada, fora outras orientações que a gente geralmente pede para o paciente hipertenso. No caso do diabético, né, a restrição maior é para o açúcar, né, o carboidrato simples. E daí a gente pede para fazer essa restrição substituindo por outras fontes, que seriam, na maioria das vezes, os adoçantes que são os mais conhecidos. Né? Então a gente faz essa restrição do açúcar, né, pede para ele substituir e daí vai levando uma vida normal como qualquer outra pessoa, a não ser por essas 2 restrições, no caso do hipertenso e do diabético, que a gente pede para fazer. Quando acontece isso, de ter um bom padrão alimentar, fazer 6, 7 refeições por dia, uma atividade física orientada, né, a pessoa com diabetes e hipertensão consegue viver tão bem quanto uma que não tem, mas existem essas orientações que realmente tem que acontecer. A gente vê muito aí na mídia, emagreça em uma semana, esses métodos aí mirabolantes que estão todos os dias na mídia aí. Quais os cuidados que as pessoas têm que tomar com esses métodos que prometem, né, emagrecer assim em 3 dias, em uma semana, em um mês? Quais os cuidados que as pessoas devem tomar? Tem uma amiga minha, também nutricionista, que ela disse que no dia que ela conseguir, né, descobrir
um alimento ou alguma coisa que realmente emagreça tão rápido quanto essas coisas que saem na mídia e falam, relatam, prometem, né, que ela estaria rica. E é verdade, não existe nada que a gente possa dizer assim, não, determinado alimento vai fazer a gente emagrecer com qualidade de hoje para amanhã ou em uma semana e a gente vai ter uma boa perda de peso eficiente. Não, eu não conheço. O que a gente precisa fazer para ter uma boa perda de peso com qualidade, né, sem aquelas, com aquela preocupação de que vai recuperar o peso posteriormente, é a gente ter uma boa reeducação alimentar orientada por nutricionista. Porque a gente sempre conhece alguém, né, um vizinho, um parente, alguém que vem com essas fórmulas mágicas. E não existe fórmula mágica. A fórmula mágica, gente, é simplesmente a gente ter uma boa alimentação. São 6 refeições por dia, água, verdura, legumes, frutas, uma boa atividade física, né, com qualidade e regularidade, né? São essas coisas que fazem a gente perder peso com qualidade e fazer com que a gente leve isso por muito tempo. Agora sim, a gente colocar em cima de um determinado alimento, de alguma substância, não, a gente vai perder peso por conta dela. Isso não é verídico. A gente precisa de um conjunto de coisas para fazer perder peso. A gente sente também uma valorização e um reconhecimento dos nutricionistas pela classe médica. O médico hoje, antigamente, eu acho que uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, o nutricionista não tinha esse reconhecimento que hoje tem, e que o médico, ele entendeu que é importante não só o remédio, mas o acompanhamento da alimentação do seu paciente. E eles hoje, há esse reconhecimento, ou eu estou vendo alguma coisa diferente? Há alguns anos atrás para hoje, né, a gente já pode ver que houve esse reconhecimento, sim, mas eu acho que a gente ainda está... tem que avançar um pouquinho mais, sim. Eu acredito, Gildásio, que a nutrição é aquela coisa de que não é que é uma profissão nova, nada disso, mas eu acho que a pessoa que reconhece a nutrição como o que vai te dar aquela qualidade de vida, aquele prognóstico, né, de que aquelas mazelas todas, aquelas patologias todas de que se ouve falar, elas não vão te perseguir porque você tem uma alimentação boa, né? Eu acho que a partir do momento que você reconhece isso, você acaba evitando que certas patologias fiquem no teu encalço, né? A gente sabe que muitos tipos de câncer hoje em dia, né, que o excesso de peso que na verdade é o pivô de muitos outros processos, né, patológicos, mas assim, muita coisa acaba acontecendo por conta de uma alimentação errada. Então, quando a gente consegue visualizar isso, a gente consegue resolver muitos problemas. E os médicos hoje têm visto muito isso, né? Eles, na verdade, hoje são nossos parceiros. Lá no INCA, a gente geralmente sempre, né, trabalhamos juntos. De lá tem várias especialidades, a gente geralmente trabalha junto. Mas, assim, é muita coisa ainda para andar, para caminhar. O que a gente sabe é que o tratamento de um paciente hipertenso, diabético, é realizado por uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, né? Então precisa do médico, precisa do nutricionista, precisa do educador físico, né? Então são um conjunto de pessoas que vão estar ajudando aquela pessoa a estar resolvendo aqueles problemas. Então já há esse reconhecimento, sim, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.